Você já abriu o gráfico e ficou em dúvida se era hora de entrar, de sair ou apenas esperar? Se você é iniciante ou já com alguma experiência, esse vídeo vai te mostrar como analisar o mercado de forma simples, objetiva e eficiente. Bom dia, trader! Tudo bem com você? Aqui no canal eu ajudo traders a evoluírem passo a passo, desde os primeiros contatos com o mercado até estratégias mais avançadas. Então, se você quer clareza na hora de estudar os gráficos, já se inscreve no canal e acompanhe esse conteúdo até o fim. Hoje, 12 de setembro de 2025, o pessoal chegando aqui no gráfico semanal. O gráfico semanal acabou que rompeu ali o topo histórico, né? Fez um rompimento, mas a princípio não conseguiu ainda se firmar acima dele, né? Vamos ver aqui no gráfico diário como é que ficou. No gráfico diário, a gente vai ver que ele rompe, né? Mas ele deixa bastante sombra superior, tá? Basicamente o fechamento do dia de ontem, ele ficou ali bem pertinho da máxima do dia anterior, tá vendo? Um pouquinho abaixo ainda, né? O que chama atenção novamente, toque na média de 9, ou seja, ele foi lá buscar essa média de 9 de novo durante o dia e depois entregou o movimento. Então a gente tem que ficar muito atento em relação a esse comportamento aqui, porque tá um negócio meio estranho. Eu não tô me agradando esse movimento, tá, gente? Se a gente olhar aqui, ó, a gente tem uma possível LTA aqui, uma linha de tendência de alta. Dependendo, a gente consegue puxar um pouco mais aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. A gente tem uma linha de tendência de alta que vem fazendo esse estoque de média e vem dando continuidade. Então, acredito que enquanto ele respeitar essa linha de tendência de alta, essa LTA, ele vai continuar subindo, dificilmente vai virar para vendas, tá? Mas tem que observar, temos que entender o que vai acontecer no dia de hoje, tá bom? Vamos ver os 60 minutos? Ó, os 60 minutos, olha que interessante, ó, essa informação que eu trouxe da média, né? Ó. A média do diário ali fica bem pertinho dessa média de 72 a 60, né? Vocês estão conseguindo observar que teve toques e na verdade são só espetos, ou seja, ele vai naquela região, ele falha, ele não consegue dar continuidade e depois ele volta tudo num candle forte ou num candle seguinte que seja forte, né? E aí acaba entregando um bom movimento do dia, tá? O que eu vou falar para vocês ficarem atentos se hoje tiver um comportamento parecido, ou seja, porventura ele vir fazer um movimento forte para baixo, vir testar de novo essa LTA, testar de novo essa média, uma falha aqui, ou seja, a hora que o vendedor perder força novamente, porque não plantar uma compra, né? Porque não plantar uma comprinha e tentar buscar essa movimentação até o topo de novo. Então, basicamente, ele fica parecendo um cenário lateral, mas na verdade ele vai fazendo um fundo maior que o anterior ainda, ó, tá vendo? É pouquinho, faz um fundo maior que o anterior, porém um topo mais alto que o anterior também. Então, de certa forma, apesar dele estar fazendo essas voltas muito fortes, que tecnicamente não são muito bonitas assim, né? Não fica legal a condição, mas acaba sendo um padrão que ele está nos mostrando que, ó, eu estou buscando esse fundo, mas eu estou falhando e estou te entregando o movimento. Eu estou buscando fundo, estou falhando e estou te entregando o movimento. Então, por que não agora a gente observar como ele se comporta? Se de fato agora ele consegue se manter acima dessa linha aqui, ele consegue se manter acima das médias, porque o que eu tenho entendido é o que, ó, ele não quer fazer fechamentos abaixo das médias, ó. Então, candle 1 e 2, não tem fechamento abaixo, ó, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, olha o 1 também, ó, ele vai lá para baixo, depois ele fecha dentro da média, ele não tem fechamento abaixo de média. Então, o que ele me mostra? Enquanto ele estiver acima dessas médias, enquanto ele conseguir se manter acima dessas médias, por mais que ele tenha um paviozão aqui, mas ele feche dentro das médias, ele vai continuar subindo, ele vai continuar fazendo um movimento ascendente, tá? Agora, em relação à projeção, né? Em relação à projeção, o que dá pra gente entender aqui, ó? Vamos supor que ele pare aí onde ele tá mesmo, tá? Não que ele vai fazer o mesmo comportamento hoje, ó. Ele abre algo ali para 146 mil, certo? No primeiro momento, e depois 146.930, 146.800, aquela região que a gente já tinha marcado como alvo anterior. Bom, então a gente pode ficar monitorando essas regiões. Agora, por um outro lado, o que me chama a atenção em relação ao gráfico de ontem, do dia anterior, é que aqui ele acabou fazendo um movimento típico de reversão. O que seria isso, né? Ele tem a perna, ó,
tem a perna, depois ele faz uma correção, aí ele vem novamente tentar romper o topo, mas ele não tem força suficiente. E aí ele vem e monta essa estrutura para baixo, tá vendo? Ele acaba quebrando, né? Fazendo uma quebra de estrutura aqui, ó, fazendo como se fosse um micro pivôzinho para baixo aqui, ó, para que ele tente fazer a reversão, tá? Então agora, ele óbvio que ele não ganhou força, ele ficou ali na região ainda, ele acabou que fechou por ali, mas isso pode fazer com que hoje, né, de fato ele tente fazer isso aqui, ó, tá? E aí não me surpreenderia uma correção mais forte e tal, tá? Se ele vir para baixo e de repente não tiver a força necessária para repetir o padrão, que é lá buscar aquela média rala, lá buscar aquela média 72, ou respeitar essa LTA aqui, a gente puxa uma retração e a gente procura entender até onde ele pode chegar de acordo com o movimento que ele entregou ontem, tá? Então pega o fundo, pega o topo, e a gente vê que ele já está na região de 38,2 e ele teria aqui uma região de 144 e 265, seria a região de 618, né? E 144,928, na região de 76,4, que para mim são as principais regiões onde de fato ele pode sentir mais, apesar que 50% já me agrada bastante. Então aqui, ó, dependendo do tempo que ele levar, ele pode vir a tocar novamente a média e a LTA. Tá ok? Se você estiver gostando desse vídeo, deixa aquele curtir, se você puder compartilhar com seus amigos, se você puder também deixar um comentário, a gente vai gostar bastante, vai ajudar bastante o canal, tá bom? Ó 15 minutos, né? 15 minutos. Então a gente observa que no 15, ó, não sei se vocês conseguiram aproveitar bem o dia ontem, não. Ele fez um movimento forte, primeiro candle meio indeciso, depois faz um movimento e vem buscar, né, a LTA, certo? Olha lá, depois ele faz um movimento forte, testando o topo. Aí ele dá aquela falha, né, induzindo o vendedor, induz o vendedor dentro do jogo, certo? E aí sim ele dá uma porrada pra cima, né? Muito interessante o comportamento do 15 minutos, ó, como ele arma um pivô para cima. Então, quem conseguiu aproveitar, né, esse comportamento de armar esse pivô para cima foi bem interessante também, que possivelmente conseguiu pegar essa parte do movimento. Agora que a gente pode entender, esse 15 entregou tudo que ele podia entregar. Ó, a gente projeta, né, a gente pega do fundo até o topo, pega a retração e vai ver que ele buscou 100%, ou seja, ele conseguiu buscar o primeiro alvo dele, tá? Então é para mim super pertinente fazer uma correção. Então depois ele acabou ficando mais de lado, tal, né? Não conseguiu novamente romper o topo, virou para baixo das médias e consolidou no finalzinho do dia, né? Então agora a gente tem que entender se de fato ele vai se manter acima da média de 72 períodos, que ó, foi onde ele fez a correção para poder armar o pivô e depois se segurou por aí. Então enquanto ele estiver por aí, ó, eu entendo que ele possa ter possibilidade de voltar a subir, né? Então, sabe, ele já faz um movimento aqui para ficar acima das médias, vem testar o primeiro topo, passando desse primeiro topo, ele vai possivelmente já estourar o segundo topo e buscar, né? Começar a se desenvolver para buscar aquele alvo maior ali. Tá bom, pessoal? É isso que eu estou vendo para o 15 em relação a compras. Em relação à venda, eu não gosto muito de venda ainda, tá? Porque tem um contexto bem comprador, tá? Então, para mim mudar a cabeça, né? Teria que bater a porrada aqui, vir aqui testar essa região. Dá para aproveitar esse movimento, uma vez que tem 700 pontos de movimento aqui, e depois uma possível volta, e aí ele armar realmente uma condição de venda, aí num pivô de 15 para baixo, aí me agrada bastante fazer alguma coisa, tá? Então ele vem, estica, depois volta corrigindo nas médias, e aí ele dá uma venda bem nesse ponto aqui, aí aqui é o lugar que eu vou plantar uma vendinha, e aí eu sei que o primeiro alvo, bem claro, é parcial na região da média de 200, e depois ficar muito atento no comportamento na LTA, porque ali é o lugar que ele pode de fato falhar. Então ali, de repente, é alvo da operação. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que não se trata de recomendação de compra e nem de venda. Bons trades e até a próxima semana.